Glória a Deus. Pode abrir sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. História muito conhecida, mas eu acredito que o Senhor vai falar com você essa noite. Nós vamos ler do 1 ao 14, amém? 2 Reis, capítulo 5, do 1 ao 14. Aleluia. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Versículo 4. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra. Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe essa mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carro e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá, lave-se 7 vezes ao rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria as mãos sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abaná e Fafa em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Amém? Pode se assentar. Deixa a sua Bíblia aberta aí nessa parte, em 2 Reis capítulo 5, a gente vai ler mais sobre, amém, meus irmãos? Vamos falar de milagres, como da última vez que eu preguei aqui, nós falamos de milagre, um milagre operado por Deus, um milagre, e é isso que a gente precisa buscar, um milagre. Eu estou sentindo que a igreja do Senhor nessa parte está esfriando, nós estamos buscando outras coisas, mas desacreditando na força do milagre, nessa gasolina para a nossa fé, acreditar que o Senhor opera milagres nos dias de hoje. E na verdade, Deus tem mais interesse em operar um milagre de sua vida, às vezes de você mesmo buscar esse milagre. A história aponta para essa direção. Um homem sírio que não fazia parte do povo de Deus, em uma terra muito distante, um homem inimigo do povo de Deus, um general do exército da Síria, Naamã, um homem que vivia distante. Deus ali usa uma menina que morava na casa, usa os seus servos, quando ele já tinha perdido a paciência
para voltar. Então você vê todo o movimento da parte de Deus em direção a Naamã, não de Naamã em direção a Deus. É a história nossa. É Deus se movendo sempre em nossa direção. Deus se colocando sempre em nosso caminho, tentando mudar a nossa vida, mudar a nossa história, fazer um milagre na nossa vida. É assim, Deus está sempre, o tempo todo, se colocando diante de nós, no nosso caminho de Damasco, como o apóstolo Paulo um dia encontrou com Jesus, Saulo de Tarso encontrou com Jesus na estrada de Damasco. Um dia o Senhor vai encontrar conosco, vai encontrar com você, vai encontrar comigo, para operar um milagre e mudar a nossa vida. É essa a vontade de Deus. O próprio Jesus diz isso em Lucas 24, que Naamã foi um homem privilegiado, havia muitos como Naamã, mas Deus curou só Eliseu, através do profeta. Deus curou só Naamã. E aquilo era um absurdo para os gentios, que para os gentios não podia curar um homem que não seria um judeu. Então, quando Jesus tocou nessa ferida de Deus, indo mais longe, alcançando pessoas, essas pessoas ficaram, os fariseus da época ficaram com raiva de Jesus. Jesus quer alcançar quem está longe, afastado. Essa é a história de Naamã. Que às vezes a gente pensa em Jesus fazendo milagres só para a panelinha dele. Jesus fazendo milagres só para a turminha dele, só para aquele que é mais chegado, é muito profeta, aquele que ora bonito. Não, senhor. Jesus tem milagre para todo mundo. Jesus tem um milagre para quem está longe, para quem está perto. Jesus quer alcançar a sua vida, e os milagres do nosso Senhor apontam para a sua misericórdia. Deixa eu explicar para você uma coisa. Jesus veio para salvar o seu povo. Jesus veio para salvar aqueles que são seus. Responde assim, com sinceridade. Se Jesus tivesse vindo, só salvado seu povo na cruz e tivesse indo embora, estava bom, não estava não? Mas para que Jesus vai curar cego? Fazer cego ver? Fazer o aleijado andar? Ressuscitar pessoas? É a compaixão de Cristo Jesus. Então eu amo os milagres do Senhor, porque mostram um Deus que não está aquém para o seu povo. Não está tipo assim, salvei vocês, agora se vira. Ema, 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 cada um com seus. Aí os versículos todo mundo sabe. Então assim, Deus não diz isso para nós. Deus disse, eu te salvei, mas eu preocupo com você, até o dia que todas as coisas forem consumadas. O versículo 1 do texto que a gente leu, diz assim, Naamã, comandante do exército, rei da Síria, era muito respeitado e honrado, um homem muito importante, mas, porém, contudo, entretanto, Naamã era leproso. A lepra, Naamã era um homem muito importante, influente, rico. Naamã era o comandante do exército mais poderoso naquele momento no mundo. Era o general, era o rei, e abaixo do rei, o general do exército. Um homem rico, um homem influente, um homem poderoso, mas por debaixo dessa armadura, leproso. Aí você fala assim, não, Elvis, o perfil de Naamã não encaixa comigo. Eu não sou rico, eu não sou poderoso e tal. Então, assim, eu posso ter até uma lepra por dentro, mas eu não sou rico. Mas, na verdade, o texto está querendo apontar uma situação de fora que não condiz com a realidade de dentro. É isso que o texto está querendo nos mostrar. Um homem que por fora mostrava, apontava uma direção, mas por dentro era leproso. Às vezes é a nossa condição. Por fora estamos parecendo algo, mas por dentro as coisas não estão indo tão bem como gostaríamos. Uma lepra que ninguém pode ver. Naamã não podia mostrar a sua lepra para ninguém. Se ele mostrasse a sua lepra para alguém, ele poderia sofrer as consequências, porque a lepra não tinha cura. Uma vez um homem diagnosticado com lepra, ele era isolado. Então Naamã era algo que ele tinha que sofrer sozinho. São as piores dores e tristeza que podemos passar. Aquela que passamos sozinho. Sozinho muitas das vezes por escolhas nossas, ou porque a lepra, o passado, o que fizemos de errado é tão sombrio, é tão ruim,
é tão perverso, é tão sujo que não dá nem para contar, e nos traz sofrimento. A lepra traz isso. A lepra aponta para esse lugar na Bíblia, de tristeza, que ninguém pode fazer nada e que não dá para você mostrar para ninguém. Não dá para você expor para ninguém, por uma escolha, ou por de repente, é porque as coisas são... É porque o passado às vezes é muito negro e nos traz um sentimento chamado culpa. Tristeza e culpa. Tem coisa pior, gente, para lidar na vida, com tristeza e culpa. Culpa é uma das piores coisas que podemos sentir. Mas a culpa e a tristeza, muitas das vezes, pode se tornar um milagre de Deus na nossa vida. A culpa e a tristeza pode ser o canal pela qual Deus quer fazer um milagre em nossa vida. O homem moderno, presta atenção, o homem moderno tenta fugir desse sentimento, mas Deus quer usar exatamente esse sentimento de tristeza e culpa para mudar a nossa vida. Quer pegar essa lepra que você esconde, essa tristeza, essa culpa que às vezes está debaixo da nossa armadura, para mudar a nossa vida. O homem moderno quer fugir, o homem moderno quer remédios, subterfúgios, quer remédio para poder dormir. Davi era um cara tão diferenciado, que diante da culpa, poucas pessoas aqui, se não dizer nenhuma, nunca passou por um sentimento de culpa igual Davi. Um assassinato por nada, por causa de uma mulher bonita, cara. Por causa de uma mulher bonita. Para encobrir um pecado, pecou e para encobrir o pecado, matou um homem de confiança dele. O homem era tão de confiança, e quando Davi manda chamar Urias, ele fala com Urias assim: olha, você tá guerreando demais, vai para casa e descansa. Urias deitou na porta do palácio e falou assim: em tempos de guerra, onde o meu senhor corre risco, onde a nação está em guerra, eu não posso ficar em casa descansando. Era um homem leal a Davi, fiel a Davi, mas mesmo assim Davi o matou. E Davi é confrontado pelo profeta, e ali vem um sentimento de culpa. Todo o reinado dele começa a ruir, ele começa a perder seus filhos, ele tem uma crise na família. O filho dele mais novo morre, um dos filhos dele mais velho se rebela contra ele, tentando tomar o reinado, e ele precisa fugir do filho dele. E ele começa a passar um sentimento muito ruim, mas o que ele vira para o Senhor e diz: devolve-me a tua alegria. Aquele sentimento de culpa que Davi estava sentindo, tinha roubado a alegria dele. Davi olhou para dentro dele e falou assim: foi culpa minha, mas apaga os meus pecados, Senhor. Apaga os meus pecados. Isso é um milagre de Deus na nossa vida. Só o Senhor pode nos colocar na condição de Davi. Não foi porque Davi era um cara melhor do que eu e você. Não era porque Davi era melhor do que eu e você que estamos aqui. É porque aconteceu um milagre no coração de Davi, que precisa acontecer no nosso coração. Paulo diz em Romanos 2,4, não reconhecendo que a bondade de Deus os leva ao arrependimento. A bondade de Deus, Jesus diz que o Espírito Santo convenceria o homem do pecado. Na verdade, o Evangelho, a princípio o Evangelho, revela essa lepra em nós. Ela externaliza aquilo que está dentro de mais ruim que está dentro de nós. O Evangelho, a princípio, ele traz tormento para aquela mente tranquila. O homem ímpio, irmão, ele está na lama e ele nem consegue perceber que ele está sujo. O homem ímpio, ele está pecando e ele diz para si mesmo: afinal de contas, eu não sou tão mal assim. O homem ímpio faz isso. Precisamos de um milagre de Deus, para que essa lepra nossa seja revelada, para que a gente comece a enfrentar as lutas, para que a gente comece a buscar a cura dessa lepra. Ou seja, toma cuidado, tá?
toma cuidado, você que tem muito tempo de igreja, você que tem pouco tempo de igreja, você que não tem nenhum tempo de igreja, você converteu ontem, ou tem 50 anos. Não deixe seu coração ser endurecido. Quanto mais se aproximamos de Deus, mais entendemos que somos pecadores e precisamos da tua glória. Você quer saber se uma pessoa, o nível de uma vida espiritual que ela está levando? É quando ela começa a olhar para dentro de si mesmo e achar que não precisa mais da graça do Senhor. Mas a história nossa, como a história de Naamã, começa a mudar a partir de algo que acontece. Você pode ler comigo o versículo 2 e 3? Diz assim: ora, tropas da Síria havia atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria. O que é isso? O que aconteceu aqui? O evangelho, as boas novas, uma boa notícia foi contada para Naamã. Uma boa notícia. Se você fosse lá, se você fosse em Samaria, ele te curaria. Lá você encontraria a resposta. Lá, você, na presença de Deus, você encontraria uma solução para a sua lepra. Assim como você, assim como eu, um dia nós estávamos sentenciados à morte. Sentenciados à morte. Nós iríamos morrer. Como assim, Elvis? Não vamos morrer mais, não? Não, esse corpo aqui vai perecer. Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que têm o Senhor como Salvador, esse corpo um dia vai perecer. Mas um dia receberemos um corpo de glória. E viveremos na eternidade com o Senhor. Um dia você estava sentenciado, Naamã estava sentenciado, a lepra era uma sentença de morte. Não existia antibiótico. Não tinha antibiótico, na época não, para isso não. Não existia amoxicilina não, irmão, para a lepra não. Não existia vacina não. Não existia AstraZeneca não. Como é que chama as outras? Pfizer. Como é que é? Fala, gente, eu não sei não. Isso mesmo o quê? Pfizer, é isso mesmo. Não existia vacina. Era uma sentença de morte. Mas ele recebeu uma boa notícia. Quem lembra da história dos 4 leprosos do livro de 2 Reis, capítulo 7? Israel está sofrendo um cerco. A Síria cercou a cidade de Israel. Israel era uma cidade murada, fortificada, e uma das estratégias militares da época era cercar. Cerca o lugar e vamos todo mundo ficar aqui. Ó. Quanto tempo? O tempo que for necessário, até toda provisão de alimento, qualquer tipo de provisão acabar dentro da cidade. Uma hora eles vão ter que sair e se render. A Síria fez isso um dia com Israel. E depois, quando eles já estavam passando por muita fome, até canibalismo, mães matando seus filhos para poder comer. Um pouco de comida valia uma quantidade exorbitante de dinheiro. Um dia 4 leprosos falaram assim: nós já somos leprosos, nós vamos morrer. Cara, vamos lá, vamos andar aí, vamos lá onde está o acampamento da Síria e vamos pedir ajuda, sei lá, vamos fazer qualquer coisa lá. Se der errado, moço, nós já estamos mortos mesmo. Lá vai os 4 para lá. Só que chega lá, Deus faz um milagre. Na noite anterior, Deus faz que eles ficam em tormenta e todos fogem. Então, quando os 4 leprosos chegam lá, eles encontram o acampamento, o exército, a base do exército, não tinha ninguém. Todas as armas lá jogadas e toda a provisão de alimento para aquele exército gigantesco. Muita comida, muito ouro, muita prata. E eles começam a comer aquilo. Ele começa a comer e beber, De repente eles olham um para o outro e falam assim: não está certo, nós estamos fazendo. Não está certo. Não estamos agindo certo. Este é um dia de boa notícia. O que os 4 leprosos fizeram? Voltaram para Israel e contaram: ei, eu sei onde tem uma provisão. Eu sei onde tem alimento. Foi isso que essa menina fez. Ela apontou um caminho para Naamã. Lá tem salvação. Lá tem salvação. O apóstolo Paulo diz em Romanos 10, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas.
Paulo cita Isaías 52. Falar. Uma menina fala, olha, naquela direção existe salvação. Vamos continuar que a gente vai entender. No versículo 4 e 6, você pode acompanhar aí, está escrito assim: Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com essa carta estou enviando meu oficial Naamã para que seja curado. Foi como Naamã tivesse dito para aquela menina. Foi como Naamã tivesse dito para aquela menina assim, ó: seu conselho de ir lá em Israel, que tem profeta, lá em Samaria, perdão, lá em Samaria, que tem um profeta e tal, é um conselho muito bom, mas deixa eu falar com você, eu sou gente grande, eu sou da Síria, eu sou general, eu lido com gente grande, tipo, tubarão anda com tubarão, assinado Pablo. Tubarão anda com tubarão. Então assim, você falou para mim no profeta, mas como o texto que a gente leu, eu falei, não, eu vou no grande, eu vou no rei, eu vou na influência, eu vou em quem tem o poder econômico, eu vou em quem tem grana, eu vou quem manda só. Eu não vou no profeta. Mas eu gostei do conselho, valeu, obrigado até aqui, o toque seu foi legal, mas a partir de agora o nível é outro, o nicho é outro, você entendeu? Você entendeu, menina? Você é uma serva, fica na sua. Foi como ele tivesse dito isso. É a nossa sociedade de hoje. Naamã representa a nossa sociedade. Moderna, evoluída, pragmática, que gosta do que dá certo. Você fala para um cara, vai buscar cura em Samaria com um profeta, ele fala assim, eu tenho contato com o rei. O rei. Sentar lá no palácio, aproveita para a gente falar sobre coisas grandes, sobre investimento, sobre Bitcoin, sobre ações da Vale, da Petrobras, sei lá, de Bolsa de Valor, Dow Jones, Ibovespa. Sei lá, a gente vai falar de coisa grande. Aí você não entra, tá, menino? Volta lá para o seu serviço, vai escutar Sabor de Mel, varrer sua casa lá, que aqui agora é diferente. Ela mandou ele procurar o profeta. O que impressiona, irmão, presta atenção, o que impressiona os homens, o que impressiona você, o que impressiona os homens não impressiona a Deus. Não impressiona a Deus. Deus trabalha muitas vezes de forma que nos confunde. O próprio exemplo da menina é clássico. Aqui, Deus usou a menina mais improvável para a cura de um general. Deus usa pessoas e situações que nós não podemos prever. Um homem general, irmão, eu não sei a capacidade sua de imaginar a cena. O cara era muito importante. O cara era muito importante, Deus envia uma serva, uma escrava, a menina longe de casa, varrendo a casinha dela lá, cantando, passa lá em casa, Jesus, varrendo a casa dela, passando pano. De repente ouve a história, ela fala assim, ó, eu não estou querendo entrar no meio não, mas lá na minha cidade tem cura. Lá tem um Deus que muda a história das pessoas. É improvável, a pessoa mais improvável. Mas a gente só trabalha com esse olhar de grandeza, esse olhar de Instagram, sabe? Deus muda a nossa vida, faz milagre na nossa vida, com pessoas que a gente menos imagina, e em lugares que a gente menos imagina. A resposta veio da casa dele, não veio do quartel-general, não veio do palácio do rei, veio da menina serva. Ô, gente, essa história, esse é o exemplo da minha vida. Da minha vida e da vida de Thaís. Hoje, quando eu estava lendo a história dessa menina, e eu falando, Deus, que circunstância maluca que essa menina encontrou, que Naamã vou encontrar cura, foi na minha vida, na vida da Thaís. Eu já contei para alguns aqui, que a primeira vez que a gente botou o pé na igreja, foi fazer, sabe o quê? Sabe o que teve lá no dia? A campanha dos 7 mergulhos de Naamã. 7 mergulhos de Naamã, uma baciona assim do lojão do Real, grandona assim de plástico, uma canecona e a música tocando. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu não fui não, mas Thaís foi. Eu quero... E aquelas caneconas assim na cabeça, Thaís, assim, a situação menos improvável da face da terra.
com pessoas mais improváveis da face da terra. Gente, eu e Thaís não combinava nada com o lugar. Nós não combinava nada com as pessoas. Thaís toda patricinha. Toda calça coach de R$700, de R$1.000. Ia nos pagodes, ficava lá, sambando, cheio de coisa, cheio de marra. Vai numa igreja simples, fazer uma campanha 7 mergulhos de Naamã, com pessoas simples, num local mais improvável da face da terra. Aí você fala assim, o que é isso, Elcio? Negócio de campanha? Não é não, senhor. Deus, naquele momento, usou aquela circunstância para salvar a minha vida, a vida da Thaís. A própria história de Naamã, nós não leu toda, para a leitura não ficar extensa. Mas no final, quando Naamã encontra com Eliseu já curado, sabe o que Naamã faz? Leva terra de Israel lá para a Síria. 2 jumentas carregadas com muita terra. E ele vira para Eliseu e diz assim, olha, Senhor, ele chama Eliseu de Senhor. Senhor, me perdoe quando eu estiver lá no palácio, lá na Síria, e o rei que eu sirvo, Ben-Hadad II, ele se curvar ao Deus dele, Rimon, ele vai pegar no meu braço e vai se curvar, e eu vou ter que me curvar também. O Senhor me perdoa? Eliseu fala assim, vai em paz, meu filho. Você é novo na fé. Você é novo, você está começando agora, você vai entender. Vai em paz. Eliseu fala com ele, vá em paz. São circunstâncias que ele ia viver como quem agora cresce no Deus de Israel. Novo na fé. É o que aconteceu comigo com Thaís na época. Improvável. E às vezes você busca um milagre nas coisas prováveis. Em gente grande, no poder, no dinheiro. Sabe? Você busca a fonte, você está olhando para o lugar errado. Para a circunstância errada, você está perdendo a simplicidade da vida, a simplicidade do milagre, a simplicidade do lugar. Quem sabe, não é a vida inteira que você vai congregar aqui não. Às vezes Deus vai te fazer um pregador, um pastor, e aqui vai ser só o começo da sua história. Mas você perde de viver no milagre em um lugar simples como esse, com pessoas simples como esse, porque na sua cabeça só tem um milagre em coisas como Naamã falou. Lá em Damasco tem uns rios muito mais bonitos, cara. Muito mais belo. Esse Rio Jordão, gente, o Rio Jordão, a margem dele é tipo essa igreja aqui, assim, tem tipo uns 12 metros, no máximo, as partes mais largas. Um rio raso, de água barrenta. Ele falou, que? Eu? Um homem do meu calibre? A minha autoridade? Patente alta, bigode grosso? Eu vou entrar nessa água? Você perde, você está buscando nas fontes erradas. Naamã precisou entender o que Paulo dizia para a igreja de Corinto. Paulo falava para a igreja de Corinto, olha, sobre essas coisas de oratória, sobre quem é maior, se é Apolo, se é eu. Gente, nós pregamos poder de Deus. Nós pregamos coisas espirituais para os que são espirituais. Nós não temos nenhuma grandeza em nós, nenhuma beleza em nós, nada que seja chamativo, nenhum status social em nós. Nós só pregamos coisas espirituais para os que são espirituais. Espiritualidade não está atrelada à grandeza de nenhum homem, mas no seu amor por Deus, como essa menina. Espiritualidade está atrelada a isso. Essa menina morava distante, serva, cativa. Morava em uma residência onde tinha uma pessoa que tinha lepra. Ela podia falar assim, aqui, ó, que eu vou dar a dica de cura para Naamã, ele vai morrer. E eu sou refém dele. Eu sou serva, eu sou escrava dele. Ele me sequestrou? Nunca. Mas ela conhecia um Deus que ela servia. Ela falou assim, lá tem. Ela aponta uma direção. Mas Naamã não foi nem um pouco espiritual. Ele achou que o que o curaria ele era a influência, o poder econômico, a autoridade que Jeú, rei da Síria, tinha na época. Ele esqueceu só que a única coisa que podia curar ele era uma autoridade que vinha do céu. Ele confundiu as coisas. A menina falou, procura o profeta. Ele vai no rei. Ele vai no rei. Buscamos no dinheiro. Gente, o dinheiro é uma bênção. É uma bênção. Pensa comigo.
fatura do cartão toda paga. Não tem negócio de mínimo, não. Fatura do cartão toda paga. Pagou água, pagou luz, fez uma compra bacana, dinheiro sobrando, gasolina no carro, um dinheirinho guardado no banco por reserva. É bênção, não é, gente? É bênção. Olha, a gente fez até assim. É bênção. É bênção de Deus, mas a retardadice nossa, a mulice nossa é apoiar a nossa vida nessas coisas. É apoiar a nossa felicidade nessas coisas. Na ciência, nos remédios, na psicologia, nos remédios. Eu não tenho nada contra não, gente. Eu não tenho nada contra não, mas é a mesma coisa que você pegar um telefone. Hoje os crentes estão fazendo assim, com a psicologia e os remédios. É a mesma coisa você pegar um telefone, ligar, ô bombeiro, vem cá que está pegando fogo. Aí o bombeiro vem e apaga. Aí você põe o crédito no telefone. Ô telefone benção. Uai, mas não foi o bombeiro, não? Não, o telefone. O telefone é só um meio. Remédios, ciência, psicologia, medicina, é um meio. É um meio. É um meio. Quem cura é Cristo Jesus. A Bíblia diz que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. O texto está falando que é Jesus que sara. O Senhor. Esposa, não é marido. Não é marido. E a gente fica sonhando, mulher fica sonhando com o marido assim, o marido assim, tentando desenhar, o marido também é a mesma coisa. Nossa, no dia que minha esposa passou a fazer sexo comigo, pelo menos 3 vezes por semana, apóstolo Paulo vai perder para mim. Porque eu vou ser crente mesmo. Meu problema é lá em casa, o bicho pega nessas coisas, nós brigamos demais. A mulher reclama, não, meu marido só quer saber de jogo, se ele viesse para a igreja. Não tem nada disso, a cura não está nisso, isso também é bênção. Ter um marido na igreja, ter um casamento legal, é bênção, mas a cura está em Jesus. A cura não está, não faz igual Naamã, não faz igual Naamã, não tenta entender as coisas da forma errada, tentando olhar para as coisas de Deus com o olhar do mundo. Para mim, isso é o mundanismo entrando na igreja. Às vezes a gente vê alguém da igreja pecando, a gente fala assim, ó, o mundo entrando na igreja. Ah, então se alguém da igreja pecar, é o mundo entrando na igreja, então o mundo está na igreja há 200 mil anos e vai ficar até Jesus voltar. Por isso não. Agora, quando essa ideia, a forma de pensar, o modo operante do crente muda, para mim é o mundo entrando na igreja. Para mim, quando o crente só enxerga milagre nas coisas extraordinárias, só enxerga milagre nas coisas grandes, só enxerga milagre, só enxerga solução nas coisas econômicas, onde envolve dinheiro. Não, pastor, meu problema é sério. Meu problema é sério, que envolve muito dinheiro. É CNPJ, pastor, o senhor não entende. Não, nós estamos falando de business, é CNPJ, o senhor não entende. A solução está em Cristo Jesus. Versículos 7 e 8 diz assim: assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra. Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe essa mensagem: por que rasgar suas vestes? Envia a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Eliseu, na hora que for sabendo que Jeú estava dando chilique, falou: toca a bola, eu estou dentro da área, cruza e deixa comigo, confia em mim. Jeú, gente, era filho de Acabe e Jezabel. Vocês já ouviram falar em Acabe e Jezabel, né? Filho de Acabe e Jezabel, um homem ímpio, mas ele entendeu que tinha coisa que era para ele resolver, e tem coisas que não era para ele resolver. Ele entendeu que ele poderia fazer algumas coisas para homens, mas outras coisas não. Na hora que Jeú leu essa carta, tocou aquela música assim, ó, cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Jeú falou: cada um no seu quadrado. Eu posso dar riquezas para Naamã, eu posso fazer dele um homem mais rico, mais poderoso, mais conhecido, mas coisas que Deus pode fazer, eu não posso fazer. No versículo 8, seria como Eliseu estivesse dizendo: tem coisas importantes dessa terra que só
Deus pode resolver. Tem coisas dessa terra, irmão, que lá fora resolve. Tem coisas dessa terra, você vai comprar uma casa, você precisa de um bom profissional, um corretor, um médico. Você vai fazer uma cirurgia, precisa ser um médico indicado, aquele que tem bastante nome, renome, renomado naquela área. Mas tem coisas que é só Deus. Jeú falou assim: Aben-Hadad, você está ficando doido? Você está ficando doido, eu não posso fazer isso não. Era tão absurdo para Jeú que ele falou assim: ele só pode estar caçando confusão comigo. Ele só pode estar querendo quebrar o nosso pacto e atacar Israel e subjugar. Mas ele diz assim, falou: não, eu não posso resolver isso. Gente, nós estamos indo no médico errado. Nós estamos indo no médico errado. Jeremias 8, num tempo de idolatria, Deus manda falar através do profeta Jeremias: não há bálsamo em Gileade, não há médico. Por que será então que não há sinal de cura para a ferida do meu povo? Deus usa a figura das montanhas da região de Gileade, que tinha um bálsamo, que tinha um óleo muito precioso, que era medicinal, para falar para o povo de Israel: por acaso não há bálsamo em Gileade? Por acaso não há Deus em Israel? Por acaso não há Deus na igreja? Por acaso não há poder na igreja? Por acaso Cristo não está na igreja? Por acaso o Espírito Santo não está na igreja? Por que buscar o recurso em outras coisas? Em outras pessoas, em outros lugares? Nós estamos errando a fonte. Nós estamos igual Naamã, nós estamos errando a fonte. Não há bálsamo em Gileade, não há médico em Gileade. O Senhor falando: essa nação, por acaso, não tem um Deus? Essa igreja, a sua casa, a sua vida, por acaso, não tem o Senhor? Por que busca recurso em outras coisas? Por que busca a cura da lepra, essa lepra que está dentro de você? Por que busca cura para essa tristeza, essa culpa, esse sentimento em outras coisas? Por que você atribui ao telefone, que é um meio? Por que você atribui a cura ao remédio e não a mim? Por que você atribui a cura ao pastor e não a mim? No versículo do 9 ao 13, vamos ler, querido? 9 ao 13. Diz assim: então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria as mãos no lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Amaná, Farfa, em Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave, e será lavado, e será purificado. Observação: mais uma vez, pessoas improváveis interferindo no milagre de Naamã. Mais uma vez, o homem veio de lá porque uma menina, serva, escrava, falou. Chegando cá, ela ia voltar. Os servos interferiu mais uma vez. Nosso milagre, presta atenção, nosso milagre pode estar um passo, mas nós não conseguimos enxergar por causa da nossa forma de enxergar o agir de Deus. Essa forma deformada nossa, corrompida, de enxergar o agir de Deus. Mais uma vez eu estou dizendo, para mim, uma das formas mais assim, que traz mais prejuízos para a igreja, é quando as pessoas começam a acreditar que os milagres de Deus só estão nas coisas sobrenaturais. Compreenda, irmão, que um homem foi curado nadando, mergulhando no rio. Ô, gente, você viaja, lá da Síria até Samaria. Sabe quantos meses de viagem? 3. Sol frio? Nunca. O mergulhinho era até bom, antes de ir embora.
O servo do cara falou assim: velho, não é possível, senhor. Nós já estamos aqui, cara. Mergulha, senhor. Vamos nadar, aproveita, vamos nadar, senhor. Você está indo pela essa estrada aqui, você para na Serra do Cipó, cansado, morto. Vou dar um pulo nessa água aqui, ué. É a simplicidade. É a simplicidade. E eu lembro muito da mulher do fluxo de sangue. Naamã versus a mulher do fluxo de sangue. Naamã, que isso? Só isso? Eu achei que ele iria ficar de pé, clamar ao Deus dos céus, Deus dele, mover as mãos sobre a ferida e eu seria curado. Gente, Eliseu nem apareceu na janela. Geazi que chegou lá falou assim: deixa eu falar, ele está lá, mas ele não vai vir. Ele falou que não vai vir. E ele falou para o senhor mergulhar 7 vezes. Não, ele fala assim: não tem base. Um homem importante como eu, com uma doença, um problema sério, passando por uma dificuldade, viajando de longe, só isso. A mulher do fluxo de sangue: se somente eu tocar, apenas um toque, se tão somente eu tocar nas bordas das suas vestes, serei curada. Enquanto Naamã queria um espetáculo, a mulher falou assim: eu não quero, é apenas um toque. E às vezes você fica assim: não, para mim ser curado, o pastor tem que falar assim: servo de Deus, fica de pé. E você fica de pé, e tal, e fala seu nome, seu CPF. Se não for assim, eu nem quero. Se não for assim, eu nem quero. E a mulher falou assim: não, ele é tão poderoso, que um simples gesto, somado ao poder dele, traz cura, transforma a minha vida. Às vezes o que você está achando que é simples, é a pecinha do quebra-cabeça que está faltando para o milagre. É a pecinha do quebra-cabeça. Eu preguei aqui esses dias, falei sobre Bartimeu, clamando, gritando, mas Jesus, ele confunde a nossa mente. Ele não é um negócio que dá para colocar na caixinha. Tem Bartimeu que clama, mas tem o homem dos tanques de Betesda que nem responder sim para Jesus respondeu. Lembra da história? Queres ser curado? Não tem ninguém que me joga. Eu sou sem paciência. Se eu sou Jesus na hora, eu falei: filho, responde a pergunta que eu estou te fazendo. Quer ser curado? Sim ou não? Qualquer uma fora de um sim ou não, não é aceita. Só fala se sim ou se não. Que eu não posso, cheio de ressentimento, sabe? Não, que não sei o quê, que ninguém me ajuda, que ninguém faz nada por mim e tal. Tá bom, levanta, seja curado. Pega sua maca e anda. É um homem que clama, um que não clama e recebe o milagre. É o filho do oficial do rei, em João 4, que Jesus cura à distância. Pode ir, seu filho já foi curado. E é Jairo, que Jesus vai até na casa e diz para a menina: Talita cumi, levanta e anda. Vai entender Jesus. Por que Jesus não fez tudo online, distância? Um ele foi, o outro ele não foi. Um precisou clamar, o outro não precisou clamar. Um foi aos berros. Uma mulher chegou um dia para Jesus e falou assim: cura minha filha. Jesus falou: não, eu não vou tirar da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos. Olha, gente, você aguentava um pastor falando um negócio desse para você? Eu não vou tirar da mesa e dar aos cachorros. Não vou dar. A mulher fala assim: mas os cachorros também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus falou: eu não aguentei, sua filha está curada. Sua filha está curada. Vai entender Jesus. E uma mulher, uma expressão de fé desse jeito. Uma mulher, Sirofenícia, uma expressão de fé desse jeito. E a mulher do fluxo de sangue, um toque. Imagina chegando lá no céu, a galera dos 35 milagres. Eu clamei, eu falei que eu reconheci a autoridade dele. Eu falei que eu queria, o outro também assim, o outro não, eu falei com ele que só as migalhinhas serviam para mim. E a outra falando assim: eu só passei o dedinho assim na borda do manto dele, eu só toquei. Não peguei assim, não foi um toque. Jesus é assim, irmão. Jesus é um Jesus que não dá para colocar na caixa. Naamã queria espetáculo, apenas um toque. Às vezes está faltando isso na nossa vida. Enxergar a caminhada com Deus com mais simplicidade, para que a gente possa receber um milagre. Para Naamã foi 7 mergulhos. Para a mulher do fluxo de sangue foi um toque. Para você, de repente, é só se comprometer com a palavra.
Sabe aquele negócio que pastor fica falando e você não dá crédito? Igual Eliseu? Cara, faz isso. Ei, irmã, lê sua Bíblia, minha irmã. Lê sua Bíblia, senhor. Ah, que isso, pastor. Não, você não conhece meu marido. Você não conhece, pastor. Eu sei. Ora, minha irmã. Ô, meu irmão, vamos orar, que Deus vai trazer uma solução. Nunca. É a cabeça de Naamã. Não, tem que parar na minha frente, invocar o nome do Senhor, passar as mãos assim por cima da ferida. Não, pastor, eu queria uma campanha, eu queria um negócio, velho. Só orar. Apenas orar. Apenas orar. Para Naamã foi 7 mergulhos, para a mulher foi um toque, para você às vezes é uma oração, para você às vezes é um perdão. O milagre que está faltando na sua vida, às vezes é um perdão que você está precisando liberar. O milagre que está faltando na sua vida, às vezes, é a gratidão que você está precisando ter. Às vezes o milagre que está faltando na sua vida, preste atenção, irmãos. Às vezes o milagre que está faltando na sua vida é demonstrar um pouco mais de amor. Às vezes o milagre, presta atenção, essa aqui tinha que cobrar. É dica de milhões. Dica de milhões, não podia ser de graça não. Essa tinha que cobrar essa. Essa tinha que cobrar. Fala que ama, irmão. Abraça seus filhos, fala que ama. Quem lembra dos voos do 11 de setembro? Aqueles voos foram programados para todos cair no mesmo horário. Nas Torres Gêmeas, Norte e Sul, um no Pentágono, um na Casa Branca. Mas os voos atrasaram. Então, quando o primeiro voo bateu na Torre Norte, e logo em seguida, 15 minutos depois, 17 minutos depois, bateu na Torre Sul, as pessoas já desconfiaram. Na primeira acharam que era um acidente, quando bateu o segundo, falou, é um atentado. O país está sofrendo um atentado. E todo o espaço aéreo foi fechado. E as notícias começaram a circular. Mas como os voos os 4 voos não saíram no mesmo horário, no horário programado, eles saíram atrasados, então esses que iam cair na Casa Branca e no Pentágono ainda estavam voando. E a notícia nos Estados Unidos já estava rodando que o país estava sofrendo um atentado com aviões. E as pessoas que tinham parentes que sabiam que estavam viajando naquele momento, começaram a ligar desesperadamente seus parentes. Você está viajando, cara? Você está no avião? O que está rolando aí? Que está acontecendo um atentado terrorista nos Estados Unidos. Naquela época, nos Estados Unidos, dentro dos voos, já tinha um telefone que a pessoa podia passar um cartão de crédito e ligar. E eles começaram a ligar. E as pessoas dentro dos aviões, dentro desses 2 aviões que não tinham se chocado contra o Pentágono e ainda não estavam indo para a Casa Branca, ficaram sabendo, eles dentro dos aviões ficaram sabendo. E eles começaram a perceber que eles estavam dentro dos aviões que estavam sequestrados. As pessoas, antes de morrer, elas falaram assim, eu estou dentro de um avião. E eles começaram a ligar para os familiares desesperadamente. Foi uma das coisas mais tristes que eu já vi na minha vida. Foi as despedidas. Em todas, I love you. Eu te amo. Todos falavam, fala para os meus pais, fala para os meus filhos. O marido ligando para a esposa, amor, sorry, me desculpa, eu te amo. Todos aproveitaram o seu último momento assim, ó, a última ligação e falaram assim, eu te amo. Às vezes o milagre está nisso. Você parar com essa marra, eu puxei meu pai, eu puxei minha mãe, que você puxou ninguém, só. Você é uma nova criatura, transformada por Deus. Você pode hoje dizer, eu te amo. Às vezes seu milagre está nisso, aí você fala só nisso, mas é só nisso. Para de achar que o milagre para a sua vida está distante, porque precisa acontecer X e Y. Não, apenas um toque, apenas. I love you, I love you, I love you. Os pais pediam para colocar os filhos na linha. Falavam assim, filho, sabe de uma coisa, que papai te ama. As mães falavam com os maridos e pediam para falar com os filhos, filha, mamãe te ama muito. Mamãe te ama muito, muito, muito. E as filhas às vezes sem entender,
Foram as últimas vezes que eles falaram, dia 11 de setembro de 2001. Foi a última vez que eles falaram com seus pais. Você acha que Deus não pode fazer um milagre na sua família, na sua casa, com seus filhos, com eu te amo hoje? O amor é o maior de todos os dons. Paulo fala que profecias vão cessar. Profecias vão cessar. A fé vai cessar. Como assim? A fé. Quando você estiver lá no céu, você vai ter fé em quem, gente? Você vai ter fé em quem quando você chegar lá no céu? Eu acredito em Jesus, Jesus. Que bom. Mas o amor não cessará. Profecias cessarão. Línguas cessarão. Todos os dons cessarão. Mas o amor é eterno. Diga que amas. Diga que ama. Mas para finalizar, você pode ficar de pé. O milagre que Naamã logo após Naamã ter se curvado à simplicidade do agir de Deus, e a pele dele ter ficado limpa como de uma criança, ele diz assim para Eliseu: então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar a não ser em Israel. O milagre que ele recebeu foi mais do que um milagre. Não foi um milagre pelo milagre. O milagre gerou algo poderoso na vida dele. De repente já aconteceu com você, hein? De repente nossa conjugação do verbo aqui está muito no futuro. Deus vai fazer um milagre, Deus quer fazer. E se Deus já fez um milagre? E você até hoje não reconheceu Deus como deveria. E eu acredito que muitos aqui, Deus fez, está fazendo um milagre. Só de você estar aqui, querido. Só de você estar aqui é um milagre. Por que outras pessoas não estão aqui? O que você tem de tão especial assim? Como Jesus disse acerca de Naamã, havia muitos outros leprosos na Síria na época, mas só Naamã. Por que você? O Senhor tem algo para você, na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua geração, nos seus filhos. O Senhor tem algo maior do que só o milagre. Veja bem que a história de Naamã não termina no milagre, ele volta e reconhece. E sabe o que nós vamos fazer aqui hoje? Sabe o que nós vamos fazer aqui hoje? Reconhecer esse Deus poderoso. Reconhecer a grandeza de Cristo Jesus hoje, através da Santa Ceia. Esse momento é o momento mais solene da igreja. Queria convidar o pastor Robson e Vanessa para poder servir. Já está vindo já? Pastor Robson, Vanessa vai servir a ceia para vocês. Pode se assentar, meus irmãos. Pode se assentar. Pastor Robson vai servir a ceia para vocês.